Olá, pessoal. Essa é a apresentação do meu trabalho de conclusão do curso de processamento de imagem. O tema do meu trabalho é análise de textura de câncer de pele. Qual que é o objetivo desse trabalho? O objetivo do trabalho é identificar padrões de textura em, em lesões de pele. Identificar esses padrões de tal modo que eu possa diferenciar, possa classificar padrões que representam uma lesão maligna de padrões que representam uma lesão benigna. Ah, aqui eu apresento as técnicas que foram utilizadas durante o projeto. Eu utilizei duas técnicas separadamente, tá? Eu utilizei de forma separada e eu vou apresentar essas duas técnicas. Então, a primeira técnica utilizada foi a Local Binary Pattern mais a distância euclidiana, então eu utilizei Local Binary Pattern mais a distância euclidiana. E a segunda técnica utilizada foi a técnica do Haralick mais o Light GBM como modelo de Machine Learning para procurar fazer essa classificação, ok? As imagens utilizadas no projeto, elas foram retiradas da plataforma Kaggle. Então, existe uma competição lá na plataforma, uma competição para identificação classificação de melanoma. Melanoma é um tipo de câncer de pele. Então, aqui está o link da competição de onde eu retirei as imagens para utilizar no projeto. Então, vamos iniciar já a apresentação na primeira técnica utilizada. Então, a primeira técnica utilizada foi a Local Binary Pattern mais a distância euclidiana. O que eu fiz aqui, quais foram os passos que eu utilizei nessa primeira tentativa, né, utilizando essa técnica. Então, os passos foram os seguintes. Eu peguei 6 imagens, somente 6 imagens, de 3 pessoas diferentes. Então, cada pessoa ela tinha 2 imagens. Então, peguei 3 pessoas, então cada pessoa com 2 imagens. Só que cada pessoa ela tinha uma imagem de uma lesão maligna e a outra imagem de uma lesão benigna. Então, tinha 3 pessoas, cada pessoa com 2 imagens, uma imagem de uma lesão maligna e outra imagem de uma lesão benigna. Todas as imagens, eu peguei elas filtrando para que fossem imagens da mesma parte do corpo, para retirar, para que não houvesse esse ruído aí de uma diferença de textura por ser uma imagem de uma parte do corpo diferente. Então, por exemplo, imagina só, a textura da palma da mão, ela é diferente da textura do joelho, por exemplo. Então, eu peguei imagens da mesma parte do corpo para que isso não gerasse um ruído aí na hora de fazer a identificação, ok? E aplicando essa técnica, esse foi, esse foi o resultado que eu obtive. Repare que ah, na fileira de cima, as 3 imagens de cima são imagens de lesões benignas e na fileira de baixo são imagens de lesões malignas. Então, repare, na fileira de cima, P1 significa pessoa 1, a segunda imagem na fileira de cima, P2, pessoa 2, e a terceira imagem na fileira de cima, P3, representando a pessoa 3. Então, na primeira fileira, na fileira de cima, eu tenho, eu tenho imagens de pessoas diferentes, porém todas são imagens de lesões benignas. E na fileira de baixo, eu tenho aí ah, pessoas diferentes, né? Pessoa 1, P2 e P3, só que todas imagens de lesões malignas. Se vocês repararem aí nos números apresentados, que representa a distância euclidiana, a gente consegue identificar o seguinte, ó, olhando a fileira de cima, eu tenho uma imagem, eu usei como carry uma imagem benigna e eu tenho lá a distância de 0,04 e para as duas imagens benignas a distância é de 0,04. Se a gente olhar para a fileira de baixo,
as imagens malignas, elas são iguais ou superior a 0,05. Então, a distância euclidiana de 0, eu posso considerar, nesse teste que eu fiz, a distância de 0,05 como um threshold, aí, como algo que diferencia a distância de imagens benignas para imagens malignas. Eu fiz o mesmo teste mudando o sistema de cor nessas primeiras imagens. O sistema de cor foi RGB e eu mudei depois para a mesma técnica, só que utilizando o sistema de cor HSV. Foi legal identificar assim que o padrão se repetiu, só que parece que o spread aí, né, esse spread da distância foi maior. Então, repare que nas imagens benignas, agora eu tenho a distância de zero, não é mais 0,04, é 0,03, né, nas imagens benignas. E nas imagens malignas eu cheguei a ter uma distância de 0,1, tá? Então essa foi, eu fiz o teste tanto em RGB quanto em sistema de cor HSV e o resultado foi similar. Eu consegui aí diferenciar imagens malignas de benignas. Então qual que foi a conclusão utilizando essa técnica de Local Binary Pattern? Quais foram os pontos positivos? O ponto positivo é que foi possível identificar um padrão. Né? Foi possível identificar um padrão. Se eu colocar um threshold de 0,05 na distância, nesse teste que eu fiz eu consegui diferenciar imagens malignas de imagens benignas. Qual é o contra, né, dessa técnica, desse experimento que eu fiz? É que essa relação ela só é confiável em imagens da mesma pessoa. Então, reparei, eu peguei imagens malignas e benignas da mesma pessoa e também da mesma parte do corpo. Quando eu utilizei essa técnica em pessoas diferentes, o resultado foi aleatório. Tá? Então, esse é o contra dessa técnica. Continuando, eu fui para uma segunda tentativa, utilizando uma outra técnica, que é a técnica do Haralick. O que eu fiz aqui, né, utilizando essa técnica? Qual foram o passo a passo que eu utilizei? Então, eu capturei as features de cada imagem, utilizando aí a técnica do Haralick. Depois que eu obtive as features de cada imagem, eu treinei um modelo de Machine Learning para classificar imagens malignas de imagens benignas, utilizando somente essas features do Haralick. Eu identifiquei, depois do modelo treinado, nós identificamos qual era a feature mais importante, né? Testamos o modelo para ver se ele realmente o resultado era tão bom quanto do teste. Nessa tentativa eu utilizei 30 mil imagens no treino e 10 mil imagens para testar o modelo. Tá? Assim que eu capturei as features, eu imprimi um histograma para procurar um padrão aí, para procurar um padrão nas features. E foi engraçado que sem utilizar Machine Learning, só pegando as features e printando um histograma, já foi possível identificar um padrão nessas features. Então repare aí que a feature de index 5, ela se repete em todas as imagens. Na primeira fileira aqui eu tenho imagens benignas e na segunda fileira imagens malignas. Então repara que só analisando o histograma eu já consigo identificar uma certa diferença. Okay? Depois que eu rodei o modelo de Machine Learning e procurei encontrar qual era a feature mais importante, a feature mais importante foi a Sun Average, que é a mesma feature que eu encontrei aqui no histograma, que eu marquei no histograma como que somente olhando eu consegui identificar uma diferença. Ok? Qual foi o resultado utilizando essa técnica do Haralick? Foi possível classificar lesões malignas de benignas com uma ALK de 0,72. Tá? A feature mais importante foi a Sun Average, e aqui está o resultado
dessa tentativa, né? 0,72 de alto.